Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Neste episódio, eu recebo o Léo Martins, CEO e fundador do Instituto Grito e gerente regional sudeste da Gerando Falcões. A gente vai conversar sobre empreendedorismo, negócios de impacto e projetos sociais. Ô Léo, bem-vindo. Estou muito feliz de poder te receber aqui. O Léo tá na lista de histórias de superação, não só de superação, mas de empreendedorismo, de iniciativa. Então, bem-vindo ao Habitability, querido. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra. Eu sempre fico muito feliz por esses espaços onde a gente pode compartilhar um pouco tudo que a gente já viveu, como tudo que a gente construiu. Então, estou muito feliz de estar aqui. O Léo tem uma história muito interessante de vida, né? Do norte. Me corrija se eu estiver errado, Léo. Nasceu no norte de Minas Gerais, filho de um lavrador e filho de uma professora. Mudou bem novinho, né, para BH, para a região metropolitana de BH, e aí começa toda a história do Léo de não se conformar com algumas situações. Léo, conta um pouquinho dessa intersecção entre a tua história e a história do O Grito, né? Que momento que começa esse projeto na tua vida e por que ele surge? Então, como você falou, está tudo certo mesmo. A gente veio morar em BH. E aí, diante das dificuldades, né, de tudo que os meus pais passaram aqui, meu pai ingressou na construção civil também, minha mãe começou a trabalhar como passadeira, e aí a gente teve a oportunidade de trocar moradia por trabalho em Ribeirão das Neves. E aí eu mudei com meu pai e minha mãe, minhas irmãs tiveram que ficar em BH para poder estudar. E aí, morando com meu pai e minha mãe em Ribeirão, eu fiquei até os 14 anos de idade, né, convivendo com essa questão de violência doméstica, alcoolismo. Então, aos 14 anos, minha mãe separou, e aí nós fomos morar num barraco, numa ocupação próximo a essa casa que eu morava. E ali, diante de todo o contexto, né, a questão dos meus amigos, alguns sendo presos, outros morrendo, passando por todas essas dificuldades, veio esse inconformismo, de ver toda essa situação ao meu redor, e eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Passei por uma depressão profunda, assim, perdi 15 quilos em menos de um mês, e aí foi quando eu comecei a ter esse pensamento, né? Trouxe muito isso para mim. Eu preciso usar a minha vida para mudar a vida de outras pessoas. E aí foi quando eu decidi começar um trabalho ali que era uma rua de lazer, oferecer pelo menos um dia de alegria para as crianças. E aí, com esse trabalho, a gente começou a fazer numa comunidade, depois nós fizemos na outra. E aí o trabalho foi crescendo, a gente chegou aí para o Complexo do Alemão, Piauí, e aí era um trabalho missionário que a gente fazia. E aí depois veio esse pensamento assim, poxa, eu não posso oferecer só um dia para as crianças, né? Eu preciso fazer alguma coisa que mude de fato assim a perspectiva de vida das crianças, dos jovens. E aí em 6 de janeiro de 2016 nasceu o Grito, né, que é o projeto social que hoje a gente está atuando lá na mesma comunidade onde eu cresci. E assim a gente já tem hoje vários atendimentos assim, e o projeto vem crescendo bastante. Ô Léo, dá um contexto pra gente, pra quem não é de Minas, pra quem não é da região de BH, o município de Ribeirão das Neves, como que é esse município? Qual que é o contexto ali social, e muito da relação do contexto que você cresceu? Então, Ribeirão das Neves hoje é uma cidade que nasceu em volta de um complexo penitenciário, né? Hoje o patrimônio histórico da cidade é uma cadeia. E aí, por ser uma cidade que hoje abriga o maior complexo penitenciário aqui do nosso estado, foi rotulada, né? Essa cidade foi rotulada há muito tempo por Ribeirão das Trevas, Cidade das Cadeias, Pé Vermelho, por falta de asfalto. Então, hoje, Ribeirão das Neves é uma cidade que é considerada uma grande favela, né? Não existe muita diferença entre as comunidades, favelas e a periferia, né? Que é esse contexto hoje nacional que a gente entende mais por favela e periferia. Hoje, Ribeirão das Neves é considerado por quê? Porque falta asfalto, saneamento básico, transporte público,
Então, é uma cidade que passa por todos esses desafios na área da saúde, da educação, da mobilidade. E aí eu cresci dentro desse contexto, né? Vendo as pessoas rirem na hora que eu falava numa entrevista coletiva que eu era de Ribeirão das Neves, e eu fui percebendo essa falta de pertencimento das pessoas que moram hoje em Ribeirão das Neves. E aí, diante desse cenário, né, a gente hoje, Ribeirão das Neves tem um IDH muito baixo em vista da região metropolitana. Hoje, das cidades aqui que estão no entorno de BH, é uma cidade que sofre muito ainda com todas essas questões que eu coloquei de infraestrutura, mas a gente vem trabalhando aos poucos para poder mudar essa realidade. Então, o grito nasceu muito disso também, né? Esse grito de eu posso, esse grito de vamos fazer, esse grito de que nós somos capazes. E aí, esse grito ele foi multiplicando e hoje a gente está trabalhando na comunidade outros pontos também de desenvolvimento. Então, a gente tem como missão também mudar a história de Ribeirão das Neves, né? Hoje, Ribeirão das Neves está aparecendo também em revistas, em jornais, como eu estou aqui hoje nesse podcast falando sobre isso, trazendo outros pontos, né? Hoje a gente fala sobre cultura, fala sobre arte, fala sobre educação, então a gente vem trabalhando muito e hoje essa mudança assim, desse contexto já é real. Ô, Léo, é tão interessante essa questão do resgate da origem, né? Porque tem um lado de perversão você ter vergonha ou você negar de onde você veio ou de onde você cresceu. Eu moro em Osasco, na periferia da região metropolitana de São Paulo, e por muito tempo eu não omitia isso, né? E hoje eu falo com o maior orgulho em todas as oportunidades possíveis. Então, essa mudança da relação das pessoas com o local, ela é muito importante para iniciar qualquer transformação, né? Isso para mim é muito marcante. Sim, porque somos nós que vamos fazer a diferença onde a gente mora, né? Essa transformação, ela parte de cada um. E até então eu cresci, né? A gente costuma falar assim, é um vírus mesmo que rola dentro da sociedade, dentro das comunidades, de que isso aqui nunca vai melhorar, isso aqui nunca vai crescer, nunca vai para frente. Mas a gente vem trabalhando justamente o que eu falei, né? O pertencimento, isso que você traz é o pertencimento, o orgulho de pertencer. E a transformação, ela nasce aí. A partir do momento que eu amo o lugar de onde eu sou, é a partir do momento que eu tomo a decisão de ser a transformação que esse lugar precisa. O Edu fala muito isso, né? Edu Lira, ele menciona assim que nós não temos esperança, nós somos a esperança. E nós somos a esperança de um lugar melhor e de um futuro melhor. Então, tudo isso parte da nossa transformação pessoal, interna, dessa aceitação, da gente entender que esse lugar é nós que vamos trabalhar para que ele seja diferente. E aí, a partir daí, nasce uma transformação. Né? A gente começa a se preocupar mais com a nossa pracinha, a gente começa a cobrar mais também do poder público ações na nossa comunidade, no território ali onde a gente vive, e aí a gente começa a ver a transformação, e aí essa vergonha de falar de onde a gente vai indo embora, vai acabando aos poucos. Então, hoje a gente vê vários jovens, crianças com orgulho em falar, poxa, eu sou favelado, eu sou da favela, mas eu estou empreendendo, eu estou inovando, eu estou trabalhando, estou gerando renda, então isso é muito legal. Léo, aproveitando que você mencionou Edu Lira, fundador da Gerando Falcões, que é uma referência no Brasil e no mundo já em relação ao impacto, como que foi esse encontro do Instituto com Gerando Falcões e o que, que mudou na história de vocês ao encontrar Gerando Falcões? Então, o Edu, assim, é uma grande referência, né, para mim e outros líderes também. Em 2016 o Grito nasceu, nós ficamos 16, 17, 18 com R$ 20, era tudo que a gente conseguia assim, dos nossos amigos. E a gente tinha também o espaço do Grito, era uma lojinha de 12 metros quadrados. E o projeto veio crescendo né, ao longo desses 3 anos. E aí eu fiquei assim, poxa, eu preciso encontrar uma maneira de expandir o projeto, as crianças estão aumentando, e eu gosto muito de referência, né? Pessoas que já fizeram, eu acredito muito nisso, assim. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um café empresarial aqui,
para fomentar o empreendedorismo na comunidade, porque eu sempre pensei assim, eu sou ONG, eu não, é sem fins lucrativos, como que eu vou aumentar o projeto? Mas aí eu olhei para a mercearia do Zói, o William, que são os empreendedores da comunidade, e falei assim, poxa, eu vou ajudar esses caras a ganhar grana, melhorar o trabalho deles, conseguir mais renda, e aí sim eles me ajudarem. Aí eu criei esse café, que foi eu dei um nome chique, assim, né? Falei, poxa, coffee break, vamos fazer um coffee break na comunidade, para a gente conseguir falar sobre finanças mesmo, né? Vou trazer uma pessoa para dar uma palestra sobre gestão financeira. E aí, com isso, eu chamei os meus amigos, eles trabalharam de garçom, as meninas do projeto, a gente colocou o lencinho e tal, para ser o cerimonial, fizemos esse evento. E aí a minha esposa ela achou na internet o vídeo do primeiro jantar do Edu Lira, primeiro jantar de captação de recursos. Aí o que eu fiz? Peguei um computador emprestado, peguei uma televisão, levei lá para essa lojinha, chamei os meninos do projeto e passei o vídeo do jantar para eles. Aí os meninos olharam para mim e falaram assim, ô Léo, você é doido, mano? Olha aí as taças, os pratos, talheres, mesas, negócio mó chique, mano. Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei assim, não tem problema. A gente tem que sempre querer fazer o melhor. Então, que seja um copo Lagoinha, mas que nós vamos fazer o nosso melhor. Os meninos falam assim, daqui uns 15 anos nós vamos estar fazendo isso aí. Eu falei, mas não tem problema, nós temos que querer fazer assim. E aí nós fizemos esse evento, baseado muito assim nesse jantar que o Edu fez. Aí passou uns 2 dias, o Edu soltou um stories falando que estava soltando o primeiro processo seletivo da Gerando Falcões e ia escolher 5 líderes no Brasil para começar a rede. Aí eu fui, me inscrevi, participei, foram 6 meses esse processo seletivo. E aí, o café foi em julho, quando foi em dezembro, eu estava sentado em São Paulo, na mesma mesa, com as mesmas taças, os pratos sendo apresentados como um dos 5 líderes selecionados. Aí eu peguei o celular, gravei um vídeo para os meninos, mandei para eles e falei assim, olha a importância de acreditar. Em menos de 15 anos, em 6 meses, a gente está aqui, está fazendo parte. E aí, isso foi em dezembro de 2018, quando foi em setembro de 2019, nós fomos acelerados. E aí foi quando a gente recebeu todo o aprendizado sobre gestão de pessoas, uso de tecnologia, uso de dados, assim. Colocamos gestão de rotina, o time foi contratado também, a gente teve um setup onde a gente conseguiu reformar o espaço. Então, assim, entrar para Gerando Falcões, para a gente, foi um divisor de águas. A gente começou a enxergar muita coisa que até então a gente não enxergava. Então, conhecer o Edu, conhecer a Gerando Falcões e ser acelerado, de fato, mudou muito, assim, a realidade do grito. Só para você ter uma ideia, hoje, em 2022, 3 anos depois de entrar para a rede, nós já passamos 230 mil pessoas beneficiadas através do grito, assim, das ações que a gente fez. Então, é um número muito expressivo que traz, né, essa realidade do que é trabalhar junto em comunidade, em colaboração. Né? Então, a gente prega muito isso, assim, como que as comunidades, os projetos sociais podem trabalhar em colaboração para, assim, a gente conseguir aumentar o nosso impacto. Olha, dos exemplos que você deu e até o próprio termo aceleração, né? Eu acho que você deixa gestão, você deixa muito claro que a importância do olhar profissional, né? A gente está falando de não são projetos sociais apenas, não é trabalho social, é negócio de impacto e eu acho que você acaba respondendo muito essa pergunta, né? Mas a partir da vivência de vocês, qual é essa diferença de um projeto social para um negócio de impacto? O que muda na forma de trabalhar, na forma de se organizar e na forma de administrar tudo isso? Então, em 2016, 17, 18, como eu mencionei, a gente tinha as ações, as oficinas, mas a gente ainda era um projeto muito assistencialista, né? E o assistencialismo ele não tem fim. Então, quando a gente fala em impacto, a gente vai muito para esse lugar de o que realmente, de fato, muda a partir dessa ação. Qual que é o impacto que isso causa? O que isso deixa para a sociedade? O que isso deixa para essa geração e para a próxima geração? Eu costumo falar muito isso, né? Nós temos o papel de deixar o mundo melhor para a próxima geração do que nós pegamos. E trazendo para a sua pergunta,
Hoje, o Grito, a gente trabalha muito menos o assistencialismo, então, assim, a gente tem algum ponto que é o quê? A gente acredita que um jovem ele não vai conseguir fazer um curso de informática se ele tiver com fome. Então, nesse momento, a gente age. Mas o nosso foco é o quê? É trabalhar de maneira integral. E aí sim a gente consegue trazer um impacto para a comunidade. Então, hoje, a gente recebe as crianças no Grito a partir de 6 anos de idade. Até os 14 anos, eles ficam no pilar de cultura e esporte. São acessos às oficinas de skate, jiu-jitsu, né, teatro. Aos 14 anos, ele passa por um programa que chama Jovem Falcão, que é onde ele faz um plano de vida, né? Ele recebe todo um acompanhamento socioemocional, onde ele trabalha essas habilidades emocionais, e a partir daí a gente começa a trabalhar a inserção desse jovem no mercado de trabalho como menor aprendiz, um jovem aprendiz, e aí com isso a gente tem também os nossos negócios sociais, que hoje o Grito ele é uma hold, nós somos um grupo onde o Instituto faz todo esse trabalho de ponta, de atendimento, de oficina, de curso, de qualificação profissional, e a gente tem o Grito Outlet, que é uma loja hoje dentro da comunidade, onde a gente trabalha a economia circular, o consumo consciente, essa questão da renda também, e aí também nós temos uma confecção para gerar. Hoje a gente tem uma confecção para gerar emprego, gerar renda para a comunidade também. Então, isso tudo a gente fala que é um trabalho integral para gerar impacto na ponta. Então, por exemplo, hoje, além do curso de qualificação profissional, quando esse jovem, essa pessoa sai do curso de qualificação profissional, a gente tem um direcionamento para ele, que é o quê? Ser um empreendedor, ou a gente busca também no mercado de trabalho uma oportunidade e uma vaga para ele, para que ele ingresse no mercado de trabalho e assim ele consiga ter renda. Então, a gente hoje busca trabalhar esse ciclo mesmo de vida, né? Então, pegando a criança ali a partir de 6 anos de idade, até ela estar inserida no mercado de trabalho, capacitada profissionalmente. Então, isso é impacto. É o que, de fato, vai mudar a realidade da comunidade e da vida das pessoas. Olha, usando até um termo que o Edu usa e você usa também, a gente acabou se acostumando a usar que favela não é carência, favela é potência. E aí você mencionou um pouquinho sobre agora sobre a formação profissional, mas também sobre a economia circular, né? O dinheiro que está nas comunidades, nas periferias, nas favelas. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Quando você fala de potência, o que existe ali, até para quem não está acostumado com essa realidade, do ponto de vista de oportunidade de negócio, mas oportunidade criativa também, né? De ideias e eu acho que todos os exemplos que você deu aqui estão muito baseados na questão da criatividade também, mas o que é essa potência? Sim, favela é potência, né? Eu acho que a gente até costuma brincar muito, o Edu fala um pouco disso também, que o próximo Bill Gates está dentro da favela, né? Porque a favela é muito criativa. A gente já nasceu no caos, a gente já nasceu na dificuldade. Então, o tempo inteiro a gente tem que inovar, a gente tem que se descobrir, a gente arruma o tempo inteiro uma nova maneira de fazer. E trazendo um exemplo assim, igual eu mencionei o Outlet, o Outlet, eu tive a honra, assim, o prazer de fazer o projeto da loja, e tem gente que chega lá, às vezes vai fazer uma visita e fala assim, nossa, mas essa loja aqui dentro da comunidade, loja bonita, essa loja é igual uma loja de shopping. Aí eu falo assim, poxa, mas por que que a gente não pode ter uma loja dessa aqui dentro da comunidade? Por que que a gente não pode ter uma loja assim num padrão, né, de bacana, com tudo legalzinho, organizado? E isso a gente vem trabalhando muito também dentro da comunidade, com as pessoas, porque o local onde você está, ele influencia no seu comportamento. Então, a gente vem trabalhando inovação, a gente vem trabalhando essa questão da economia circular. Eu sempre falo muito isso, assim, né? Uma coisa que eu sempre busquei trabalhar na comunidade é que a gente não precisa sair 3 horas da manhã, pegar 3, 4 ônibus para ir para o outro lado da cidade fazer pão. A gente não precisa sair de onde que a gente está para ir trabalhar tecnologia lá do outro lado, né, nos grandes centros. A gente pode fazer isso dentro da comunidade. A gente tem talento para isso. E aí, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando essa economia circular,
Durante o ano de 2020, que é um exemplo muito legal também, que foi quando a pandemia, a Covid, né, estourou, a gente teve um trabalho muito legal com a Gerando Falcões, que foi o Corona no Paredão, que foi uma cesta digital, e essa cesta digital tinha um valor de R$ 300 e caía R$ 100 por mês, né, até completar os 300. E tava muita entrega de cesta física ali e tal. E aí foi quando veio a ideia dessa cesta digital, que fez o quê? Fez com que os moradores da comunidade pudessem comprar dentro da própria comunidade e, com isso, ajudar os comerciantes, né, locais. A gente dava também para as pessoas a dignidade de poder comprar aquilo que ela precisava, porque às vezes ela ganhava 2, 3 cestas, aí ficava com 6, 7 pacotes de arroz dentro de casa, mas não podia comprar um biscoito, um iogurte ou 1 quilo de carne. Então, essa inovação também veio, né, dessa cesta digital e dá oportunidade para a pessoa comprar outras coisas. Então, isso é inovação, isso é economia circular, isso é a gente comprando da gente e tirando essa centralização econômica, né, de Zona Sul, dos grandes centros. Então, é a comunidade comprando dela mesma, é a comunidade inovando e assim a gente alimentando, né, essa comunidade, esse ecossistema que é a periferia. Acho que esse exemplo deixa claro também a diferença que você colocou ali de assistencialismo com impacto, né? Porque no caso da cesta digital você tem ali, de, como você disse, né? O impacto na economia, o impacto tem até uma questão maior de autonomia. Isso é um exemplo muito interessante nesse sentido. Ô Léo, qual que é o desafio de você conseguir, e aí muito do que você está contando pra gente, tem também ali a capacidade de você convencer as pessoas de entrar no projeto, de se engajar, né? Ou até mesmo de tirar esse olhar, como você deu o exemplo lá da loja parecida com o shopping dentro da comunidade. Qual que é esse desafio de você conseguir engajar os empreendedores, as empreendedoras, essa articulação? Porque, de novo, a gente volta para o coletivo, né? A gente volta para essa organização. Então, qual que é esse desafio de comunicação e de ter as pessoas engajadas também? Sim, olha, a gente tem vários desafios, né? Hoje a gente tem essa questão da exclusão digital. Então, hoje, para a gente oferecer um curso de informática ou de robótica, a gente tem esses desafios da pessoa, às vezes, não ter nem um celular, ou às vezes não ter um computador. Então, é uma barreira grande que hoje a gente tem, talvez hoje uma das maiores. Mas o que que a gente faz? A gente vai trabalhando aos poucos, né? Aquilo que eu mencionei lá atrás, aquela questão do vírus que rola dentro da comunidade, né? Ah, não é possível, questão de crença limitante mesmo. Então, por isso que hoje no Grito a gente tem 3 pilares, que é o quê? A qualificação profissional, o empreendedorismo e a empregabilidade, que é um. A gente tem o outro, que é o PEC, que a gente chama de Polo Esportivo Cultural, e a gente tem o terceiro, que é o pilar socioemocional, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, pedagoga, assistente social, onde a gente vem fazendo um trabalho socioemocional com as crianças desde os 6 anos de idade e com esses jovens e todas as pessoas que passam pelo Grito hoje, elas passam por esse pilar. Então, hoje, um curso de qualificação profissional que a gente vai fazer, a primeira aula é o quê? É um encontro para a gente falar das emoções. Porque a gente primeiro precisa lidar com esses traumas, a gente primeiro precisa lidar com todas essas crenças limitantes. Então, o que, que a gente faz? A gente empodera essas pessoas também. Por quê? O que, que eu percebi ao longo do tempo? Que a gente preparava o jovem, mandava para a empresa, quando chegava lá, ele ficava de cabeça baixa, não conseguia olhar nos olhos das pessoas e não conseguia, às vezes, participar de um processo seletivo interno para, né, trabalhar no novo cargo, porque alguém do lado virava e falava assim, você acha que você vai conseguir? Você é um favelado, de onde você veio? Então, a gente começou a perceber que não era só a formação técnica, era a formação emocional também. E aí, o grande desafio que a gente tem é a crença limitante, histórico de vida da comunidade, da cidade, dessas pessoas, dos familiares, que até dentro de casa, os próprios familiares falam: para que você está fazendo isso? Não vai mudar nada, eu estou aqui há X anos, nada mudou. Então, a gente tem um trabalho muito forte hoje, e esse é o nosso maior desafio,
é trabalhar as emoções das pessoas, as crenças limitantes, e virar para elas e falar assim, ó, é possível sim, você é capaz. E aí, com isso, a gente vai aos pouquinhos ali, através dos exemplos também. Então, eu conto muito a minha história, né? Eu cresci lá dentro, eu morei num barraco que nem banheiro tinha. Então, assim, eu consegui estudar, me formei. Hoje a gente está fazendo várias coisas. Então, eu conto essas histórias para os jovens também, pego outros exemplos, o próprio Edu, e a gente vai trabalhando isso através das emoções, para que as pessoas possam ir se transformando aos poucos, entendendo de que é possível e trazendo alguns pontos também, né? Por exemplo, igual você falou, trouxemos uma loja para dentro da comunidade, hoje tem uma confecção dentro da comunidade, as pessoas aos poucos já estão vendo também essa transformação. Então, assim, esses trabalhos comunitários, recentemente nós juntamos a comunidade lá, pintamos a pracinha, né, reformamos esse espaço, trazendo as pessoas para fazerem parte dessa mudança. E com isso, aos pouquinhos, a gente vai transformando a realidade e a história das comunidades onde a gente atua. Muito importante a questão emocional, né? Geralmente a gente acaba discutindo pouco esse ponto, mas ela é Sim. muito importante e o seu exemplo ele tá muito claro nesse sentido. Léo, uma última pergunta para a gente terminar. O Habitability traz muito essa relação, né, da cidade com as iniciativas, com o coletivo. A gente falou muito de economia circular, a gente falou muito da potência que está na favela. Agora, com tudo isso que você está narrando e com esse objetivo de colocar a favela no museu, como que a cidade ganha como um todo? Como que o coletivo ganha? Assim, o que que as pessoas que não estão ali, mas que vivem na cidade ganham a partir do momento que você tem toda essa transformação, né? De olhar a comunidade, a favela, a periferia com outros olhares e desenvolver ali, tirar essa potência e seguir adiante. Assim, o que que o coletivo ganha como cidade? Então, eu falo muito isso, né? E por onde eu passo também, eu vejo muita gente falando disso também, meus colegas empreendedores, a gente fala muito nesse tema do coletivo, né? O Edu também traz um ponto muito importante, que é o quê? Todos os nossos problemas, tudo que a gente vive hoje, eles foram construídos de maneira coletiva. A coletividade potencializou o que a gente vive hoje, que é o quê? O rio lá, né, o Arrudas e tal, ele entope por quê? Porque alguém jogou uma PET, alguém jogou um pneu, alguém jogou um chinelo, e aí o volume disso foi criando ali essa barreira e entupiu. Um exemplo. E como, então, hoje, tudo que a gente está vivendo foi construído em rede. Então, a solução, ela só vai vir em rede também. E quando a gente fala de rede, a gente está falando de coletividade, a gente está falando de colaboração. E aí, para a gente mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar o nosso mundo. E a partir da mudança do nosso mundo, a gente começa a mudar o mundo de todos. Então, quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala de trabalhar as emoções, quando a gente fala de negócios sociais, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de ponte entre a favela, né, no caso de São Paulo, entre a favela e a Faria Lima, aqui em BH, da favela com a Savassi, Zona Sul, a gente está falando disso, né? A gente está falando de trabalhar em rede, a gente está falando de trabalhar em comunidade. E como que o coletivo ganha? A gente ganha porque a gente vai ter uma sociedade muito mais engajada, nós vamos ter a questão da educação muito mais trabalhada, nós vamos ter pessoas emocionalmente saudáveis, nós vamos ter pessoas com essa musculatura emocional muito mais forte, nós vamos ter pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho, nós vamos ter pessoas inovando o tempo todo, e isso é bom para todo mundo. Isso traz uma riqueza para todos nós como sociedade. E o que eu falo que assim, o que deixa para a cidade, o que deixa para o mundo,
E o mais importante, o que a gente deixa para a próxima geração? A gente deixa uma cidade mais saudável, mais próspera, mais eficaz, mais empoderada e mais participativa. Então todo mundo ganha, né? Os empresários ganham porque eles vão ter colaboradores mais engajados, mais preparados, participando de inovação, participando de rodas de conversa, e a diversidade, ela traz riqueza para todas as situações, né? Tanto para os empresários, para as escolas, para as comunidades. Então, a gente preparar os indivíduos, a gente trabalhar a educação, a saúde, tudo isso, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a deixar para a próxima geração um legado, que não é só o Léo que vai construir, mas todos nós juntos. Pessoal, esse é o Léo Martins, fundador do Instituto Grito, que pertence à rede Gerando Falcões. Léo, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história, a história do Instituto, e deixar muito claro aqui alguns aspectos, né? Negócios de impacto, o poder da sociedade em rede, muito importante esse ponto também. E a gente só tem a agradecer pela tua presença aqui, por você compor esse grupo de curadores do Prêmio Habitability e de estar conosco aqui conversando e trocando. E fica aí, pessoal, o convite para vocês pesquisarem sobre o Instituto Grito, você que é de Minas, de BH, entender um pouquinho mais desse projeto e se aproximar também. Querido, muito obrigado, viu? Beleza, eu que agradeço, né? A gente costuma falar muito, tamo junto, é nós e vai que dá, né? Acho que acho que é isso. Eu acho muito legal estar aqui a gente falando disso, né? Da importância de habitar, a importância de construir, porque juntos nós somos muito mais fortes, né? Então, obrigado aí pelo carinho, tamo junto. Segue o Grito lá, é @Instituto Grito, o meu é @LeoOgrito, e é isso, obrigado e tamo junto. Tamo junto, vai que dá. Pessoal, muito obrigado a você que é um ouvinte frequente aqui do Habitability. Você que chegou agora, tem uma série inteirinha para maratonar com vários outros episódios que conecta o desafio das cidades, ambiente, tecnologia e vários outros assuntos. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.